O capítulo 2 do livro de Daniel na Bíblia é uma parte significativa da narrativa, destacando o papel central de Daniel como intérprete dos sonhos e revelador de mistérios. Aqui está um resumo do capítulo. O contexto da narrativa. O rei Nabucodonosor, o poderoso governante de Babilônia, teve um sonho perturbador que o deixou profundamente perturbado. No entanto, ele não conseguia se lembrar do conteúdo do sonho. Preocupado com o significado, ele convocou todos os sábios, adivinhos e feiticeiros do reino para interpretarem o sonho, mas exigiu que eles primeiro revelassem o sonho em si, sem qualquer pista. Caso contrário, enfrentariam severas consequências. O desafio. Os sábios naturalmente consideraram a demanda do rei impossível e pediram-lhe que simplesmente compartilhasse o sonho para que o pudessem interpretá-lo. No entanto, Nabucodonosor insistiu em sua exigência, tornando a situação desesperadora para os sábios. A intervenção de Daniel. Neste ponto, Daniel, um jovem hebreu cativo, fazia parte da corte do rei como resultado de eventos anteriores. Ao saber do decreto do rei, Daniel pediu tempo para buscar a interpretação do sonho. Ele e seus 3 amigos, Sadraque, Mesaque e Abednego, oraram fervorosamente a Deus. A revelação divina. Na sua misericórdia, Deus revelou a Daniel o sonho e sua interpretação durante a noite. Daniel, então, louvou a Deus por sua sabedoria e revelação. No dia seguinte, ele se apresentou diante do rei e relatou não apenas a interpretação do sonho, mas também o conteúdo do sonho em si, demonstrando a soberania e a revelação divina. A interpretação. O sonho de Nabucodonosor envolvia uma estátua colossal, composta de diferentes metais, representando impérios sucessivos. Daniel explicou que o ouro, a prata, o bronze, o ferro e os pés de ferro misturado com barro simbolizavam reinos específicos, cada um sucedendo ao outro. Este vislumbre profético destacou a inevitabilidade do reino de Deus sobre todas as nações. A estátua e a sequência de reinos. Cabeça de ouro representava o próprio reino de Nabucodonosor, o Império Babilônico, caracterizado por sua grandeza e riqueza. Peito e braços de prata simbolizava o Império Medo-Persa que sucederia à Babilônia. Este império foi formado pela aliança entre os medos e os persas. Barriga e coxas de bronze representava o Império Grego, liderado por Alexandre o Grande, que conquistou vastas porções do mundo conhecido na época. Pernas de ferro indicava o Império Romano, um império forte e duradouro, que dividiu-se mais tarde em 2 partes, o Império Romano do Ocidente e do Oriente. Pés de ferro misturado com barro simbolizavam a fase final dos impérios terrenos, caracterizada pela fragilidade e pela mistura de forças que não se uniam completamente. Muitos estudiosos interpretam isso como representativo dos reinos divididos e instáveis que surgiram no período posterior ao Império Romano. Embora o capítulo 2 de Daniel forneça uma visão profética dos reinos sucessivos, a questão de datar esses reinos é complexa e sujeita a interpretações. Os estudiosos geralmente concordam sobre as identificações tradicionais dos reinos, mas as datas precisas podem variar. Aqui estão algumas estimativas geralmente aceitas. Cabeça de ouro, Babilônia, período 605 a 539 a.C. O reinado de Nabucodonosor ocorreu aproximadamente de 605 a.C. a 562 a.C. Peito e braços de prata, Medo e Persa. Período 539 a.C. a 330 a.C. O Império Medo-Persa começou com a queda de Babilônia em 539 a.C. Barriga e coxas de bronze. Gregos. Período
330 a.C. a 63 a.C. O Império Grego, liderado por Alexandre o Grande, alcançou seu auge em 323 a.C. e, após a morte de Alexandre, o império foi dividido entre seus generais. Pernas de Ferro. Império Romano. Período 63 a.C. a 476 d.C. O Império Romano do Ocidente caiu em 476 d.C., com a deposição de Rômulo Augusto. Pés de ferro misturado com barro, divisões e reinos fragmentados. Período pós 476 d.C. até a realização do Reino de Deus. A interpretação dessa fase é mais aberta a diferentes pontos de vista, representando a fragmentação e divisão dos reinos após o Império Romano. É importante notar que essas datas são aproximadas e as interpretações podem variar entre estudiosos. Além disso, algumas abordagens interpretativas podem ver elementos proféticos além dos eventos históricos mencionados, sugerindo uma aplicação contínua ao longo da história até o cumprimento final. Consequências. Impressionado com a sabedoria de Daniel e a revelação divina, Nabucodonosor honrou a Deus e promoveu Daniel a uma posição de grande autoridade em seu reino. O capítulo 2 de Daniel destaca a fidelidade de Daniel a Deus, sua soberania sobre os eventos e o uso de Daniel como instrumentos para revelar os planos divinos. Essa história contribui para o tema mais amplo do livro de Daniel, que aborda temas como fidelidade, providência divina e a supremacia de Deus sobre os reinos terrenos. Muito obrigado por nos acompanharem hoje no Vida em Oração. Que Deus abençoe a todos e até o próximo vídeo.